da nossa igreja, fazer parte dela. É bom que você frequente essa classe, porque ela vai dar a você toda a nossa compreensão bíblica e teológica, o que nós cremos, o que é a igreja presbiteriana, o que crê a primeira igreja aqui em Recife. Está aí o nosso currículo. A nossa classe ela funciona durante todo o ano, fora os meses de férias de janeiro e julho, mas durante todo o ano ela funciona. Tem alguns domingos que, quando a ceia do Senhor acontece pela manhã, então não tem escola dominical, e aí então a gente distribui durante todo o ano 27 domingos, dos 52 domingos que o ano tem, para que a classe aconteça, né? E nós já vimos aqui os três primeiros capítulos da Confissão de Fé de Westminster, que é a base, né, doutrinal, a maneira com que a Igreja Reformada, e no caso a Igreja Presbiteriana, apresenta a sua leitura da Escritura. E nós já vimos sobre a Escritura Sagrada, que é o primeiro capítulo da Confissão de Fé, a primeira lição nossa aqui. Depois vimos sobre o ser de Deus, a sua triunidade. Vimos no último domingo, a lição de número 3, os eternos decretos de Deus. E hoje nós vamos entrar na quarta lição, que trata da criação. Como foi que surgiu a criação? Ela é resultado do quê? E o nosso objetivo com essa lição é compreender o ensino bíblico sobre o autor da criação, compreender o mistério e a magnitude dela, a grandeza da criação, bem como o propósito, por que Deus criou o que Ele criou e o futuro da criação. Então esse é o nosso objetivo com vocês na lição de hoje, compreender o ensino bíblico sobre Deus, o autor da criação, seu mistério e magnitude, bem como o propósito e o futuro da criação. O texto base que nós vamos tomar nessa lição de hoje é Gênesis capítulo 1 e capítulo 2, esses versos que nós separamos aqui com vocês ou para vocês. No capítulo 1 de Gênesis, verso 31, diz o texto que viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Houve tarde e manhã, no dia sexto. No capítulo 2, versos de 1 a 3, diz que assim, pois, foram acabados os céus e a terra e todo o seu exército. E havendo Deus terminado no dia sétimo a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia sétimo e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que como Criador fizera. Então essa é a declaração da Escritura. Inicia o livro de Gênesis no seu primeiro capítulo, afirmando quem é o autor da criação: Deus. E isso já estabelece para a gente algumas coisas, que se confrontam com algumas ideologias acerca do surgimento do mundo, do universo. O mundo não é fruto de uma evolução ou de uma explosão cósmica. O mundo tem uma assinatura. Deus foi quem criou todas as coisas. E a Bíblia afirma isso sem qualquer preocupação de querer provar isso. Afirma que todas as coisas que existem foi resultado da vontade soberana de um Deus poderoso, que fez todas as coisas conforme o conselho da sua própria vontade. É esse Deus Criador que expressa sua grandeza na obra que Ele fez. E a gente pode ver Deus aqui. E a verdadeira ciência, ou os cientistas durante o decorrer da história, nunca negaram isso. E foram homens
cristãos, tementes a Deus, os grandes cientistas. Claro, na ciência contemporânea, depois do século XIX, com essa rebelião humana contra Deus, que concentra todas as coisas nos homens, rejeitam e se contrapõem a essa ideia, criando teorias que até hoje nunca foram provadas, mas a Bíblia diz que a criação é resultado de um Deus criador que pensou todas as coisas e executou segundo o propósito do seu querer e vontade. Gênesis já começa afirmando isso, e a gente vai então explorar um pouco durante o conteúdo da nossa lição de hoje. Atualmente, com o despertar da consciência ecológica, o tema da criação se torna por demais oportuno e atual. O cristão, por excelência, deve preocupar-se com tudo quanto diz respeito às coisas criadas por Deus. Entretanto, o nosso compromisso com a criação não pode sobrepor-se ao compromisso com o Criador. As duas coisas precisam ser conciliadas, pois hoje muitos têm cultuado a criação em vez de cultuar o Criador. E isso é importante que a gente coloque aqui para vocês. Infelizmente, percebe-se também uma grande incoerência, no sentido de que há uma supervalorização da natureza em detrimento da vida humana, que é o maior valor da criação. O ser humano é criado à imagem e semelhança de Deus. A Bíblia diz que o ser humano é a coroa da criação, não é? Que é a menina dos olhos de Deus, que é a peça em toda a criação mais importante que Deus teve cuidado especial ao criá-lo, ao formá-lo, né? E hoje em dia você vê, só para citar essa incoerência, né? Se você, lá na praia, no nascedouro de ovos de tartaruga, você chegar lá e destruir, pisar, né? Fazer alguma coisa, esse é um crime inafiançável. Se você for preso, você não tem nem como pagar, nem como sair da cadeia por isso. Agora, é possível matar uma vida humana, né? Autoriza-se o cometimento do aborto. Então, que loucura é essa, né? Eu vi alguém comentando as incoerências da lei no Congresso, um tempo desse atrás, dizendo que se um animal, um cachorro desses bravos, um pitbull da vida, né, vier para cima de você e lhe morder, se você matar o pitbull, você vai preso, né? Agora, se você matar o dono, você pode ser que não seja preso. Então, mate a vida humana, mas não mate o animal. Então, essas incoerências de comportamento humano, né, é absurdo. E, infelizmente, percebe-se essa grande incoerência, né, de que supervaloriza-se a natureza e despreza-se o maior valor da criação, que é a vida humana, né? O homem foi criado à imagem e semelhança de Deus, é o que nos afirma. Para quem não é muito familiarizado, a Confissão de Fé de Westminster, produzida no século XVII, lá na Inglaterra, ou no Reino Unido, ela estava tentando reformar a igreja na Inglaterra, Irlanda, País de Gales, Escócia, que era o Reino Unido, e foi convocado pelo parlamento inglês. Reuniu-se durante 5 anos e meio, todos os teólogos da Inglaterra se reuniram para conversarem, debaterem e formularem as suas convicções a partir do estudo bíblico da Escritura, da análise séria da Escritura. Por isso demorou 5 anos e meio. Todas as demais denominações que surgiram da Reforma, né, porque a Reforma teve essa característica de surgir instituições religiosas de acordo com a nação, né, para se contrapor à ideia de uma igreja universal, como for até então. Então, cada país teria sua própria religião, ou sua própria denominação religiosa. Na grande maioria, eles criam a mesma coisa, eles formularam suas confissões de fé por causa da acusação do movimento da Contra-Reforma Católica,
de afirmar que eles eram hereges, que as Bíblias traduzidas por vernáculo de cada nação era incompleta, de que havia muitas heresias. Então, o que são as confissões de fé? É a defesa das igrejas protestantes que estavam surgindo, para dizer assim para as pessoas: não, nós não somos hereges, nós cremos no que a Bíblia diz, e as declarações, ou cada declaração dos seus capítulos, né, nas suas confissões, tem uma vasta comprovação bíblica, né? Todas essas afirmações que nós estamos estudando com vocês aqui, cada capítulo e cada afirmação contida na confissão de fé, ela vem recheada, né, de bases bíblicas, que é o fundamento da fé, né? Nós que somos uma igreja reformada, provinda da reforma do século XVI, né, adotamos, né, a confissão de fé de Westminster como nossa base de fé. Para que a confissão de fé seja melhor ensinada ao público, né, os autores, os teólogos ingleses, escoceses, irlandeses presentes ali, eles elaboraram 2 catecismos, né? Catecismos é a maneira pela qual se ensinavam as coisas, através de perguntas e respostas. Tem um catecismo maior, estou explicando isso para vocês aqui, que orientava os pastores a pregarem e a ensinarem a igreja. E tinha o breve catecismo, o catecismo menor, que era baseado também na confissão de fé de Westminster, servia para os pais pastorearem a sua casa nos cultos familiares ou na instrução dos seus filhos, né? Então, no catecismo maior, na pergunta de número 15, sobre a obra da criação, a resposta nos diz que a obra da criação é aquela pela qual, no princípio e pela palavra do seu poder, Deus fez para si, do nada, o mundo. E tudo quanto nele há, no espaço de 6 dias, e tudo muito bom. Então, veja, algumas pessoas de cara se contrapõem, né? Esse negócio é literal mesmo? Foram 6 dias, né? Como é que é isso, pastor? Né? A teoria da evolução não seria mais coerente, que se demorou bilhões e bilhões de anos para que a Terra fosse o que ela é hoje, para que o universo fosse o que ela é hoje, né? A começar de uma explosão cósmica que deu origem a todas as coisas, né? Vejam, a própria razão humana vai dizer para você que aquilo que é perfeito e complexo, como é o universo, como é a criação, não pode ser fruto de um acaso. A desordem não produz ordem. O acaso não produz isso tão complexo que é o mundo. O nosso planeta, se houvesse uma mudança, por mínima que seja, do eixo da inclinação do nosso planeta na sua rotação, não haveria possibilidade de vida. A criação, ela é muito complexa, muito perfeita, para ser fruto de um acaso, para ser fruto de uma explosão cósmica, para ser fruto de uma evolução. Quem criou todas as coisas foi um Deus poderoso, e nós não podemos diminuí-lo ao nosso raciocínio ou capacidade. A nossa maior dificuldade em entender 6 dias, pastor, esse mundo complexo, 6 dias de um ser que você não tem nem ideia do seu poder, da sua magnitude, da sua soberania. Basta que ele ordene e as coisas acontecem. Ele não é homem, não diminua Deus a você. Deus é Deus, nós somos criação desse Deus. E mesmo limitados como somos, Ele nos criou com a capacidade, e a gente vai ver aqui, tal, não é? Que Ele diz que foi conforme a sua imagem e semelhança que Ele nos fez. Então, seria temerário para a gente usar a capacidade que esse ser criador nos concedeu quando nos criou para questioná-lo. Então, o catecismo, segundo, com base, com fundamento na Escritura, afirma
que o que nós temos da palavra de Deus revelada para a gente é que a obra da criação, ela é aquela pela qual, no princípio, e pela palavra do seu poder, Deus fez para si, do nada, o mundo e tudo que nele há, no espaço de 6 dias. E tudo muito bom. Não é? Então, essa é a resposta, né, à pergunta de número 15 do Catecismo Maior. A pergunta de número 17 nos dá uma melhor explicação em detalhes de como foi isso. Diz que depois de ter feito todas as demais criaturas, Deus criou o homem, macho e fêmea. Formou o corpo do homem do pó, da terra, e da mulher, da costela do homem. Dotou-os de almas viventes, racionais e imortais. Fê-los conforme a sua própria imagem, em conhecimento, em retidão e santidade, tendo a lei de Deus escrita em seus corações, e Deus deu a esse ser poder para cumpri-la, com domínio sobre as criaturas, contudo sujeitos a cair, né? Ou a desobedecer. Deus criou o homem com essa capacidade que nós chamamos na teologia de arbitrar livremente, de obedecer por uma espontânea decisão de sua vontade, ou até de se rebelar e desobedecer. Né? Foi assim que Deus criou esse ser singular, com essa habilidade ou essa capacidade que manifesta o seu caráter, sua imagem e semelhança. Posto isso, o primeiro ponto da nossa lição é sobre a autoria da criação. Quem é o autor da criação? E a resposta é, por todos esses textos que nós vamos ver aqui com vocês, é o Deus triuno. Ele é o autor de todas as coisas. Por exemplo, o Salmo de número 33, verso 8 e 9, que está ali à sua direita, à sua esquerda, né? Diz assim: tema ao Senhor toda a terra, temam-no todos os habitantes do mundo, pois Ele falou e tudo se fez. Ele ordenou e tudo passou a existir. É isso que diz o Salmo de número 33, versos de 8 a 9. E aí, para que a gente mostre para vocês que essas afirmações teológicas que nós cremos como fundamento da nossa fé, elas não são frutos da imaginação do homem, mas são resultado da análise, da exegese, do estudo da Escritura. Então, tudo que a confissão afirma, ela afirma com base nos textos da Palavra de Deus. Uma confissão de fé é uma tentativa de arrumar sistematicamente as doutrinas que foram progressivamente reveladas por Deus ao ser humano. Então, vocês vão ver que tem textos de Gênesis, textos dos Salmos, textos de Provérbios, texto de profecia de Isaías, textos dos Evangelhos de João, do livro histórico de Atos e das cartas doutrinárias do apóstolo Paulo, como Colossenses. Então, pega esses textos e chegam a essa conclusão. Quem foi que criou? Quem é o autor da criação? E a resposta é Deus, triuno, é o autor de todas as coisas. Vamos então, eu convido você a investigar comigo o que afirma a Bíblia, para que você saiba que a nossa fé ela é fruto, né, de crermos na palavra de Deus como a revelação dele para o ser humano. Tudo aquilo que nós precisamos conhecer acerca de Deus e acerca de nós, Deus nos revelou em sua palavra. Gênesis capítulo 1, versículos 1 e 2, nos diz que, no princípio, Deus criou os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia. Havia trevas ou escuridão sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre as águas. É a afirmação de Gênesis 1, de 1 e 2.
Se você vir comigo para o livro dos Salmos, no Salmo de número 148, versos de 1 a 6, nós vamos encontrar a poesia hebraica do salmista aqui, contemplando ou chamando toda a criação a adorar e louvar a Deus, o autor da criação. Diz o verso 1 do capítulo 148 dos Salmos: Aleluia! Louvem o Senhor do alto dos céus, louvem o Senhor nas alturas, louvem o Senhor todos os seus anjos, louvem-no todos os seus exércitos celestiais, louvem o Senhor sol e lua, louvem-no todas as estrelas luzentes, louvem o Senhor céus dos céus e as águas que estão acima do firmamento, louvem o nome do Senhor, pois Ele deu uma ordem e foram criadas. Ele os estabeleceu para todo sempre, fixou-lhes uma ordem que não será mudada. Eis aí, então, o convite do salmista a toda a criação louvar a Deus, porque ela é fruto e resultado da sua ordem, do seu comando. Provérbios de número 8. Vamos abrir lá. Passe um pouquinho aí dos Salmos e você vai chegar no livro de Provérbios, capítulo 8, versos 22 ao verso 31. Também fala de Cristo, da segunda pessoa da divindade, participando com o Pai da criação. E diz lá o verso 22, o Senhor me possuía no início da sua obra, antes das suas obras mais antigas. Fui estabelecida desde a eternidade, desde o princípio, antes do começo da terra. Nasci antes de haver abismos, quando ainda não havia fontes carregadas de águas. Antes que os montes fossem firmados, antes de haver colinas, eu nasci. Deus ainda não tinha feito a terra, nem os seus campos, nem sequer o princípio do pó do mundo. Eu estava lá, quando Ele preparava os céus, quando traçava o horizonte sobre a face do abismo. Estava lá, quando Ele firmava as nuvens de cima, quando estabelecia as fontes do abismo, quando fixava o mar os seus limites, para que as águas não transgredissem a sua ordem, quando Ele compunha os fundamentos da terra. Eu estava com Ele e era o seu arquiteto. Dia após dia, eu era a sua alegria, divertindo-me em todo o tempo na sua presença, divertindo-me no seu mundo habitável e achando alegria junto aos filhos dos homens. O profeta Isaías, no capítulo 45 de sua profecia, no verso 5 ao verso 18, também fala da criação. Diz lá o texto da profecia de Isaías, capítulo 45, versículos de 5 a 18. Eu sou o Senhor, e não há outro além de mim, além de mim não há Deus. Eu o cingirei, mesmo que você não me conheça, para que saiba, desde o nascimento do sol até o poente, que além de mim não há outro, eu sou o Senhor e não há outro. Eu formo a luz e crio as trevas, promovo a paz e crio os conflitos. Eu, o Senhor, faço todas as coisas. Que os céus gotejem lá do alto e as nuvens chovam justiça, que a terra se abra e produza a salvação, e juntamente com ela brote a justiça. Eu, o Senhor, as criei. Ai daquele que discute com seu Criador, sendo um simples caco entre outros cacos de barro. Será que o barro pergunta ao oleiro, o que você está fazendo? Ou diz, este vaso não tem alça? Ai daquele que diz ao seu pai, por que você gerou? E à sua mãe, por que você deu à luz? Assim diz o Senhor, o Santo de Israel, que formou o seu povo. Por acaso vocês querem saber as coisas futuras? Querem dar ordens a respeito de meus filhos e a respeito das obras das minhas mãos?
Eu fiz a terra e criei nela o ser humano. As minhas mãos estenderam os céus, e a todos os seus exércitos dei as minhas ordens. Eu, na minha justiça, suscitei Ciro, um rei, e endireitarei todos os seus caminhos. Ele reconstruirá a minha cidade e libertará os meus exilados, não por preço nem por presentes, diz o Senhor dos Exércitos. Assim diz o Senhor: a riqueza do Egito, as mercadorias da Etiópia e os sabeus, homens de grande estatura, lhes serão entregues e serão seus. Eles os seguirão presos com correntes e se prostrarão diante de você e lhe farão as suas súplicas, dizendo: certamente Deus está com você e não há outro que seja Deus. Ainda, verdadeiramente tu és um Deus que se esconde, ó Deus de Israel, ó Salvador. Ficarão envergonhados e serão humilhados todos os que fabricam ídolos. Juntos ficarão cobertos de vergonha. Israel, porém, será salvo pelo Senhor com salvação eterna. Vocês não serão envergonhados nem humilhados por toda a eternidade. Porque assim diz o Senhor, que criou os céus, e Ele é o Deus único, que formou a terra e a fez. Ele a estabeleceu. Ele não a criou para ser um caos, mas para ser habitada. Eu sou o Senhor e não há outro. Vejam o texto, como é claro a profecia de Isaías acerca de Deus chamar para si a autoria da criação. Eu sou o Senhor, que criei todas as coisas. Vamos para o Novo Testamento e encontramos no Evangelho de João, capítulo 1, essa referência sobre a segunda pessoa da divindade que estava no começo juntamente com o Pai e que criou junto com o Pai todas as coisas. Evangelho de João, capítulo 1, versos de 1 a 3. Veja o que nos diz o texto desse Evangelho de João. No princípio era o Verbo, a palavra, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele, nada do que foi feito se fez. É a afirmação aqui referindo-se a Deus, Pai, e o Verbo, Deus, Filho, que estava junto com o Pai no princípio, no começo, antes que houvesse Cronos, que houvesse história, que houvesse mundo, ele estava com Deus e todas as coisas foram feitas por intermédio dele e sem ele nada do que foi feito se fez. Lucas, escrevendo o livro de Atos dos Apóstolos, registra essa fala aqui de Paulo aos atenienses, e ele diz no capítulo 17, no verso 24, o seguinte, parte do discurso do apóstolo Paulo aos atenienses. Ele diz que o Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas. Não é? Paulo diz isso porque, ao chegar em Atenas, ficou chocado e indignado no seu coração pela idolatria dos gregos, que em cada esquina havia um altar com uma estátua de um deus, da mitologia. E Paulo ficava indignado porque sabe que aquelas estátuas não são deuses, são criação da mente humana, da mitologia grega. Mas curioso que Paulo chegou e viu um altar sem nenhuma estátua, sem nenhum ídolo, e somente uma placa escrita ali ao Deus desconhecido. E Paulo, então, pega essa deixa e, quando tem a oportunidade de pregar no Areópago, ali em Atenas, ele chama a atenção dos ouvintes que vieram para ouvi-lo. Ele diz: olha, eu tenho para apresentar aqui o Deus que vocês não conhecem. E sabem por que ele não está ali naquele altar? Porque ele não é feito por mãos humanas. Ele é quem criou todas as coisas. É esse Deus que vocês não conhecem que eu queria apresentar a vocês. Então, está ali. E Colossenses, carta do apóstolo Paulo à igreja em Colossos, ali na Ásia Menor, diz o seguinte, no capítulo 1, no verso 15 e no verso 16.
Colossenses 1, 15 e 16. Falando a respeito de Cristo Jesus, a segunda pessoa da divindade. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as coisas visíveis e as coisas invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Então, a afirmação aqui de que Deus é o autor da salvação. O Deus triuno, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, estavam juntos, executando um plano eterno para trazer à luz todas as coisas e criar o ser humano conforme a sua própria imagem e semelhança. Então, vejam que a afirmação da confissão de fé é resultado da análise de todos esses textos bíblicos que chegam a essa afirmação. Quem é que criou esse universo? Como foi que surgiu o universo? Surgiu de uma explosão cósmica, surgiu de uma evolução, onde nós era apenas um ser unicelular e foi dando origem durante bilhões e bilhões de anos para o que nós somos hoje. Não. A Bíblia afirma que o mundo foi feito por um Deus que trouxe à existência todas as coisas, conforme o seu querer, o seu poder, sua vontade, e manifesta na criação magnitude e glória. É isso que a gente vai ver daqui por diante. Então, essa é a nossa afirmação de fé. Nós cremos nesse Deus. E alguns dos cientistas evolucionistas hoje em dia diz que precisa ter mais fé para crer na evolução do que na própria criação, porque até hoje, depois de 150 anos dessa teoria, nunca se achou um ser que estivesse em transformação, um fóssil, que estivesse em transformação de um primata para um ser sapiens, um homem sapiens, como nós somos hoje. Nunca se achou. A ciência carece disso, e a afirmação é essa. É mais fácil crer num Deus Criador que trouxe a existir todas as coisas, do que crer na evolução. Que não há, a gente apela para a ciência, mas não entregamos prova de que, de fato, essa teoria se solidifique, se constate. Eu prefiro a palavra de Deus, nós preferimos isso, nós cremos na afirmação dela, na revelação dela como sendo a autoridade de Deus para a vida humana. Mas a segunda coisa que nós queremos tratar com vocês é sobre o mistério da criação e essa magnitude, essa complexidade, essa coisa maravilhosa que é o universo, fruto da criação de um Deus. Gênesis capítulo 1, que nós lemos aqui, verso 1 e 2, diz que no princípio criou Deus os céus e a terra, porém, era sem forma e vazia. O que existia ali era o caos. Havia trevas, escuridão sobre a face do abismo. E aqui a gente traz uma foto ali do universo, de uma constelação de estrelas. O mundo cósmico, o caos cósmico era o que existia. Gênesis capítulo 1, versos de 1 e 2. E a narrativa de Gênesis, do verso 3 ao verso 19, vai mostrando que esse Deus, ele organiza o cosmos. Ele vai criando as coisas, trazendo luz, haja luz, criando o sol, as estrelas, a lua, as constelações. Ele vai organizando o universo, vai dando organização ao caos que era o cosmos. Ele cria as coisas visíveis e as coisas invisíveis, como nós acabamos de ler aqui em Colossenses, no verso 1 ao verso 17. Coisas visíveis aos olhos humanos e coisas invisíveis. Isso se refere, pelo próprio texto, à criação terrena, material, e também a criação angelical. O texto de Colossenses 1,16 fala disso. Anjos foram criados, e nós não temos acesso visível a esses seres celestiais. Pelo que a Bíblia nos informa, esses seres celestiais têm acesso
a nossa existência, a nossa realidade terrena, mas nós não temos acesso a eles. Ou pode ser também a microcriação e a macrocriação, não é? A gente tem que examinar a vida, né, através de telescópio, para poder, através de análises, né, porque há coisas que nós não vemos, mas que estão ali, e que nós somos constituídos de células, né? Também, Gênesis capítulo 1, versos de 11 a 12, fala que Deus foi criando de forma organizada todas as coisas para dar condições de vir às demais coisas. Primeiro, criou o reino vegetal, as plantas, né? Depois, o reino animal, os animais para se alimentar das plantas, né, do reino vegetal. E, por último, a formação do homem e da mulher. Então, Deus foi organizando a criação, e Gênesis capítulo 1 fala dessa organização cósmica que Deus foi fazendo nos dias da criação, e cada dia que ele executava o que ele planejou, ele avaliava e dizia: eis que é bom, eis que é bom, eis que é bom, até no sexto dia criar os animais e especificamente, de forma singular e especial, o ser humano, conforme a sua imagem, homem e mulher os criou. Vamos só focar aqui nesse último ponto. Não, nós vai explorar melhor ele depois. Mas o que nós queremos chamar a sua atenção para aqui é o mistério e a magnitude da criação que Gênesis capítulo 1 nos fala, que Colossenses nos pontua, né? E Gênesis 2, especificamente na formação do homem e da mulher, desse ser criado conforme a imagem de Deus, esse ser singular que Deus trouxe à existência, né? E a gente vai ver com que propósito. Mas deixe-me só aqui ler para vocês o verso 7 do capítulo 2 de Gênesis. Diz lá: então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego da vida, e o homem se tornou um ser vivente. No verso 21 do capítulo 2, diz lá o texto: então o Senhor Deus fez cair um pesado sono sobre o homem. Falou que Deus criou o ser humano masculino. No verso 21, criou o ser humano feminino. Então o Senhor Deus fez cair um pesado sono sobre o homem, e este adormeceu, tirou-lhe uma das suas costelas e fechou o lugar com carne. No verso 22 diz que: e da costela que havia tirado do homem, o Senhor Deus formou a mulher e a levou até ele. E o homem disse... Foi isso que narra o verso 23, né? Então, Deus criou todas as coisas com mistério e magnitude, né? E aqui, especificamente, a formação do homem e da mulher, Gênesis 1 e 2. O que é importante você saber aqui acerca da criação? E aqui vai um ponto muito claro para a gente em relação ao que a gente vive hoje, no que tange essa questão das narrativas de gênero, né? Deus os criou macho e fêmea, homem e mulher. Gênesis 1, 27 e 28. E Deus não cometeu nenhum erro. Deus viu o que fez e era muito bom. Gênesis 1, 27 e 28. Assim Deus criou o ser humano à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Verso 28, e Deus os abençoou e lhes disse: sejam fecundos, multipliquem-se, encham a terra e sujeitem-na. Tenham domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. Então, o fato de Deus ter criado homem e mulher aponta no verso seguinte o propósito, né? É para que eles se multiplicassem e formassem, e criassem, dessem vida a outros seres humanos especiais, magníficos, singulares, que traziam neles a imagem de Deus, traziam neles algo do homem e da mulher, os seus geradores, e traziam identidade própria como ser, né?
Deus deu ao homem essa capacidade de gerar outros seres com essas características, né? Isso é muito singular. Então, se não fosse isso, não estaríamos aqui. Se não fosse isso, a humanidade não existiria. Então, Deus criou com um propósito muito claro, e é isso que a Bíblia nos ensina. Deus os criou com almas racionais e imortais, né? O homem pensa diferente de todos os outros seres criados. Os animais reagem ou agem por instinto, medo, sobrevivência, né? Nós temos todos esses instintos, né? Mas nós também temos a capacidade de controlar os instintos, porque nós somos seres racionais. Carregamos em nós essa capacidade de controle e de decisão. Deus os criou conforme a sua imagem e semelhança. É isso que significa essa imagem e semelhança. A gente sempre gosta de esclarecer, porque as pessoas pensam que imagem e semelhança é alguma forma material ou física. Não, Deus é espírito. Nós já estudamos isso na segunda lição aqui, né? Deus não tem aparência física. Deus não tem forma, Deus não é matéria, Deus é espírito. E importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Por isso que ele condena a formação ou a representação do ser divino através da imaginação humana, através de ídolos. Deus condena isso, não é? Porque Deus não se reduz a isso, não é? Então isso é importante. E o ser humano traz algo de Deus nele, características e atributos comunicáveis do Deus que criou esse homem, com algumas coisas de Deus nele, né? E a coisa talvez mais importante aqui que a gente destaca é essa capacidade de você gerenciar, administrar, controlar a criação. Deus confiou a criação ao ser humano que ele criou a sua imagem e semelhança, para que esse homem pudesse expressar essa imagem de Deus, controlando de forma justa, de forma cuidadosa a criação que Deus lhe confiou. Assim como Deus governa o universo, Deus deu a criação para o homem governar, para que o homem pudesse expressar essa glória de Deus, essa imagem de Deus nele. E Deus lhe deu sabedoria, colocou nele a sua lei e capacidade para obedecê-la, sabendo o que é certo e o que é errado, o que é bom e o que é mal. Deus os dotou de inteligência, retidão e perfeita santidade. O homem não foi criado com defeito de fabricação. Ele era um ser perfeito, santo, porém com capacidade de decidir por ele próprio. E é isso que a gente chama da maior marca da imago Dei no homem, da imagem de Deus no homem. O homem era um ser autônomo, que podia tomar suas próprias decisões. Eu sempre digo, Deus não criou um robô programado. Deus criou um ser livre. Tinha riscos nisso? Sim. O homem podia usar essa liberdade mal, contra Deus. E foi o que aconteceu. A gente vai ver isso nos próximos estudos. Então Deus dotou o homem com essas capacidades. Efésios capítulo 4, verso 24 e Colossenses 3:10. Só ler esses textos de forma bem rápida para vocês. Efésios capítulo 4, verso 24, nos diz o seguinte: e a se revestir da nova natureza, criada segundo Deus, em justiça e retidão procedentes da verdade. Então o homem foi criado com essa justiça e retidão perfeita. Colossenses capítulo 3, versículo 10, carta de Paulo aos Colossenses, nos diz o seguinte: e se revestiram da nova natureza que se renova para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que a criou, né? Então, esses textos aqui. Mas Deus os criou com capacidade, com liberdade de escolha. Quando Deus entregou, olha, vocês vão administrar o jardim, podem comer de toda árvore que existe na terra, só não da árvore do conhecimento do bem e do mal, que está no meio do jardim, porque no dia que vocês comerem, vocês certamente morrerão. A morte vai ser tirada. Então, o homem tinha essa capacidade de decisão, de escolha, de obedecer a Deus e usufruir da criação, só não daquela,
ou de desobedecer. Ele tinha essa ordem. Ele sabia quem era Deus, sabia que Deus o criou conforme a sua imagem, que Deus o colocou no jardim, que Deus lhe confiou a criação, que ele tinha comunhão com Deus todos os dias. E que ele deveria confiar em Deus e obedecê-lo, porque isso traria a ele vida. E se ele desobedecesse isso, ele traria sobre si e sobre a criação a morte. Então o homem tinha essa capacidade de obediência, essa liberdade de escolha. Deus lhes deu domínio sobre todas as coisas. Gênesis 1, 28, Deus lhe confiou a criação e disse que ele dominasse sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre toda a criação. Gênesis 2, 15 e 19 vai corroborar a mesma coisa, que Deus confiou ao ser humano criado a sua criação. Isso é uma coisa muito importante que às vezes passa batido pelas pessoas. Deus criou o homem, deu ao homem as suas capacidades e disse ao homem que ele pudesse governar toda a criação. Então, Deus deu domínio sobre tudo. Tanto Gênesis 2, 15, verso 19 também vai falar isso. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo e todas as aves dos céus, trouxe a Adão para ver que nome lhes daria, e o nome que ele desse a todos os seres vivos, esse seria o nome deles. Então, vejam, Deus está chamando Adão para co-participar com ele na sua criação, catalogando os seres viventes. Então, o homem já estaria aqui exercendo essa capacidade de racional e de inteligência, de organização, de gerenciamento, e com isso ele estava expressando a glória de Deus, a imagem de Deus nele. Então, toda a criação foi confiada ao ser humano, né? Ao homem e à mulher. O Senhor Deus tomou o homem e colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar, diz o verso 15 de Gênesis 2. E só para corroborar isso, encerrando essa parte aqui, o Salmo 8 nos diz, do verso 3 ao verso 8, nos fala sobre isso. Diz assim: quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, e a lua e as estrelas que estabelecestes, que é o homem para que deles te lembres? E o filho do homem para que o visites? Fizeste-o, no entanto, por um pouco menor do que Deus, e de glória e de honra o coroastes. Deste-lhe domínio sobre as obras da tua mão, e sob seus pés tudo lhe puseste, ovelhas e bois, todos, e também os animais do campo, as aves dos céus, os peixes do mar, e tudo o que percorre as veredas dos mares. Deus confiou ao ser humano a sua criação, para que ele pudesse cuidar dela, cultivar a terra. Com que propósito Deus fez isso? Com que propósito Deus criou? Né? E aqui, primeira coisa que nós encontramos na Bíblia, Deus fez todas as coisas para manifestação da sua glória e do eterno poder dele. Então, todas as coisas foram criadas para expressar a glória de Deus. Romanos capítulo 1, versículo 20, né, o autor Paulo diz isso, né, que quando ele olha para a criação demonstra, denuncia que existe um Deus glorioso, um Deus magnífico, que fez todas as coisas com essa excelência, né? Contemplar a criação, olhar para a criação, olhar um céu estrelado, olhar um mar, olhar os detalhes da criação, faz com que a gente se reporte a Deus, a esse Deus excelente, que fez as coisas com capricho. É a obra de arte de Deus desenhada diante de nós, para que a gente possa ver a glória desse Deus ali. Todos esses textos do Salmo 19 apontam para isso, versos de 1 a 6. Vejam o que diz o Salmo 19, na poesia do salmista, do verso 1 ao verso 6. Ele diz que os céus proclamam a glória de Deus. O firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia discursa a outro dia, e uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem, não há palavras, e deles não se ouve nenhum som.
No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz e as suas palavras chegam até os confins do mundo. Aí, pois, uma tenda para o sol, que como um noivo que sai dos seus aposentos e se alegra como um herói, percorre o seu caminho, principia numa extremidade dos céus e até a outra vai o seu percurso e nada pode se esconder ao seu calor. Então ele está expressando poeticamente a maravilha da criação. O Salmo 104 também fala disso, o poeta bíblico exalta a glória de Deus na criação, nas obras que foram criadas. O verso 31 desse Salmo nos diz que a glória do Senhor dure para sempre, exulte o Senhor por suas obras, por sua criação. O profeta Jeremias, no capítulo 10, no verso 12, ele nos diz o seguinte acerca disso, Jeremias 10, 12. Ele disse: o Senhor fez a terra pelo seu poder, com a sua sabedoria, estabeleceu o mundo e com a sua inteligência estendeu os céus. Então Deus mostra isso. E o próximo ponto é a manifestação da sabedoria de Deus na criação. Tudo foi feito de forma perfeita, plena. O Salmo 104, que nós acabamos de ler, juntamente com Jeremias 10 agora, vai nos dizer isso. Só que o Salmo 104, versículo 24, aponta para a criação feita com tanta sabedoria. Diz lá o Salmo 104, verso 24, o seguinte: que variedade, Senhor, nas tuas obras, fizeste todas elas com sabedoria, a terra está cheia das tuas riquezas. Então, a criação manifesta isso, e manifesta também a bondade de Deus. Quando Deus criou o ser humano, Ele criou o reino vegetal, para que o homem se alimentasse dele. Comerás de toda árvore que produz, do fruto de tudo que produz na terra. Assim o homem e os animais. Gênesis capítulo 1, verso 29, verso 30, capítulo 2, versos de 8 a 15. Tudo isso serviria para alimentação e mostra a bondade e o cuidado de Deus com a sua criação. Tanto com os animais criados por Ele, como também ao homem criado por Ele. E o futuro da criação, para a gente encerrar. Qual vai ser o futuro da criação? Primeira coisa que a gente constata, está ameaçado o futuro da criação, pois o homem deixou de cumprir o mandato de Deus, a ordem de Deus, de cuidar da criação. O que a gente vê hoje é destruição, é a exploração irracional da criação e a própria destruição da criação. Gênesis 2,15 diz que Deus criou e entregou nas mãos do homem para que ele pudesse cuidar e cultivar da criação, ter domínio sobre todos os animais, sobre a criação e prestar contas a Deus dessa criação. Mas só que com a queda, o homem deixou de cumprir o seu mandato, deixou de cuidar da criação. E veja o que diz o profeta Oséias, no capítulo 4, no versos de 1 a 3, dizendo, Deus falando ao seu povo através do profeta: filhos de Israel, escutem a palavra do Senhor, porque o Senhor tem uma controvérsia contra os moradores da terra. Não há verdade, nem amor, nem conhecimento de Deus na terra, mas apenas juramentos falsos, mentiras e assassinato, roubo e adultério. Há violência e homicídios sobre homicídios. Por isso a terra está de luto. E todos os seus moradores desfalecem, juntamente com os animais do campo, com as aves do céu, e até os peixes do mar estão morrendo. Então Deus denuncia que o homem, em vez de cumprir, de cuidar, de gerenciar, de tirar o seu sustento de forma sábia e inteligente, o homem está destruindo a terra com todos esses males, consequência da queda, daquilo que a Bíblia chama de morte, que se estabeleceu sobre a criação por causa da desobediência dos primeiros pais, que marcam o nosso comportamento como seres humanos. Então, ela está ameaçada.
O futuro da criação está ameaçado. Não foi feito para isso, mas se tornou por causa do homem, né, que perdeu o controle da criação e entregou tudo nas mãos do inimigo. Mas a criação será redimida futuramente, e essa é a esperança do Evangelho. Deus interviu para corrigir, né, a besteira que o ser humano fez na queda, né? E a Bíblia diz isso, né? Deus, quando criou, e quando a queda aconteceu lá em Gênesis capítulo 3, veja o que Deus declara para o homem como consequência da atitude de desobediência, né, do ser humano em relação a Deus. Ele diz para Adão, no verso 17 de Gênesis 3, diz assim: e a Adão Deus disse, por ter dado ouvidos à voz de sua mulher, e comido da árvore que eu havia ordenado que não comesse, maldita é a terra por tua causa. Em fadigas você obterá dela o sustento durante os dias da sua vida. Ela produzirá também espinhos e ervas daninhas, e você comerá a erva do campo, né? Então, o trabalho que era algo prazeroso para o homem passa a ser agora alguma coisa difícil. Ele vai viver, vai obter o seu sustento, mas com pesar, né, com um esforço. E Romanos capítulo 8, verso 19, fala da esperança, né, dessa criação que foi maldita por causa da desobediência dos nossos primeiros pais e do comportamento humano, como refletindo essa natureza corrompida e da queda que temos em nós. O verso 19 até o verso 23 de Romanos 8 fala desse sofrimento da criação e da esperança da redenção dela, né? O verso 18 diz que, porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, pois a criação está sujeita à vaidade, não por sua própria vontade, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será libertada do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação a um só tempo geme e suporta angústias até agora. E não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Então, eis aí a esperança que o Evangelho traz, que a morte de Cristo trouxe, que a sua vitória sobre a morte trouxe. Ele trouxe a possibilidade de redimir aquilo que foi perdido por causa da desobediência do homem. A que conclusões nós chegamos diante do estudo? Do estudo número 4 sobre a criação. Primeiro, chegamos aqui à conclusão que Deus criou todas as coisas pelo seu poder e sabedoria. As coisas criadas não têm um fim em si mesmas. Todas elas foram feitas para a glória de Deus, né? Então, toda a criação é para demonstrar a glória desse Deus, para revelar ao homem a glória desse Deus. Na criação, Deus deu ao ser humano traços, competências, habilidades e responsabilidades que os distingue das demais criaturas, né? Nós somos, de fato, a coroa da criação, né? Tudo mais na nossa relação com o nosso próximo é decorrente dessa verdade de Gênesis. E, por fim, assim como as demais criaturas, Deus criou o ser humano para a sua própria glória. Nós devemos viver a nossa vida para a glória de Deus e não para nós mesmos. E aí vem a pergunta para que a gente possa refletir durante o dia de hoje. Como é que você tem glorificado a Deus com a sua vida? Ou você tem vivido a sua vida para Deus, para a glória dEle, ou tem vivido para você mesmo? Não é? Então, é isso que nós trazemos para você, para que você possa pensar e refletir durante o dia. Amém? Vamos orar ao Senhor.